Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje falaremos sobre os primeiros amistosos do Liverpool na pré-temporada. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Também comente a sua opinião sobre os jogos e o que você espera dessas próximas partidas de preparação para a temporada 2024-25, fechou? Há um mês, Arne Slot deu início à sua primeira pré-temporada sob o comando dos Reds. Há um mês, o neerlandês recebeu seu primeiro grupo de jogadores do Liverpool para dar o pontapé inicial na sua preparação para 2024-25. Mesmo sem muitos jogadores devido às competições internacionais como a Copa América e a Eurocopa, Arne Slot recebeu principalmente os garotos da base e alguns jogadores do time principal para dar início ao seu trabalho, estabelecer padrões táticos, técnicos e principalmente físicos. A primeira semana foi destinada a testes físicos e alguns trabalhos com bola, mas com baixa intensidade. Aos poucos, os atletas foram ganhando ritmo até realizarem um amistoso, ou melhor dizendo, um jogo-treino diante o Preston North End de portões fechados no próprio CT. O Liverpool foi superado por 1-0, nós não tivemos imagens referentes à transmissão, mas tivemos alguns vídeos que podemos notar que já tinham um padrão sendo estabelecido. Mesmo sendo derrotado por 1-0 pela equipe da Championship, os Reds conseguiram controlar a maior parte do jogo, sofreram apenas uma finalização, que foi a do gol, mas o time conseguiu se estabelecer e pegar ritmo de jogo. Então nós tivemos duas equipes sendo utilizadas, a primeira composta com bastante jogadores do time principal, como Elliott, Szoboszlai, Fábio Carvalho, o Quansah, e a segunda repleta de garotos da base e alguns nomes conhecidos, como o Bajcetic, que voltou a ganhar minutos, o Endo atuou na segunda equipe, tivemos o surgimento, entre aspas, de Trainione, que é um garoto que a gente vai falar bastante nesse episódio. Enfim, muitos garotos ganhando espaço e se mostrando para o Arne Slot para que eles possam ser utilizados durante todo esse período que ele ficará comandando o Liverpool. Não necessariamente nessa pré-temporada, mas é algo que já chama bastante atenção. Após o período de treinos no Ashta CT, o Liverpool se preparou para viajar até os Estados Unidos, onde fez uma turnê com 3 amistosos e muitos treinos de preparação para a próxima temporada. O saldo dessa viagem foi muito positivo, principalmente no contexto geral. O Liverpool conseguiu vencer os 3 jogos que fez no solo americano e, além disso, demonstrou padrões táticos e técnicos que foram muito interessantes, além de Slot ter dado oportunidade para muitos garotos e a sua chance de mostrar o futebol, não só para ele, mas para toda a torcida do Liverpool e para todo mundo que acompanha futebol. Nós tivemos grandes destaques e grandes jogadores que se aproveitaram muito desses amistosos e podem sim ganhar as suas vagas durante a temporada. Vamos começar falando sobre o primeiro amistoso. O Liverpool superou o Real Betis por 1-0. O gol foi anotado por Szoboszlai. Neste amistoso, o Liverpool não tinha um centroavante ideal, e aí que entra uma coisa que me chamou muita atenção. Mesmo sem um centroavante, Arne Slot escalou a equipe num 4-2-4, então foram 4 atacantes, onde 2 desses atacantes eram Szoboszlai e Elliott, os dois estavam jogando de maneira central. O técnico neerlandês explicou depois do jogo, naquela entrevista já tradicional, que a ideia dele foi utilizar os dois como 10, porque eles atuarão assim na temporada. Mas ele reforçou que não haverá essa formação durante todo o ano que o Liverpool irá enfrentar. Informou que foi apenas uma questão ocasional e aqui entra um ponto bem interessante. Ele reforçou que a formação dele pode mudar, mas os conceitos e as ideias de jogo elas devem permanecer a mesma. Por que ele reforçou isso? Porque mesmo jogando numa formação diferente, ainda mais depois que nós tivemos o acompanhamento dos próximos jogos, deu para perceber que alguns conceitos ele não abre mão, como a posse de bola, a saída de bola com toques curtos, a maneira como ele induz o adversário a pressionar a saída de bola para encontrar passes verticais nas costas dos atacantes e assim prosseguir no campo, criando jogadas de superioridade numérica. E outro ponto muito legal é a questão que a gente já havia comentado em alguns vídeos, que é como ele exige a presença de meio-campistas na área. Então é bem provável que a gente veja nessa temporada
muitos meio-campistas do Liverpool fazendo gols ou participando diretamente de gols, porque ele pega e pede muito para que todo mundo, quando for atacar, que seja possível, entre na área. Outra coisa que me chama muito a atenção, e inclusive já é um panorama de todos os jogos, desculpe adiantar, mas eu falarei dos jogos especificamente, enfim, é como essa equipe conseguiu alternar alguns princípios de jogo. Então, por exemplo, não é porque o slot pesa pelo passe curto, pela jogada construída, que o Kelleher não irá fazer um lançamento para o Diogo Jota escorar e o Elliott encontrar o Salah nas costas da defesa. Então, realmente é uma equipe que está se formando ainda, claro, ainda não tivemos a chegada dos principais jogadores, assim, dos pilares da equipe, mas é algo que vai ficar bem implícito nos pensamentos e também na maneira de como a equipe irá se comportar, que são essas variações de jogo. Então são coisas bem interessantes, porque mesmo a gente pegando adversários que se defendem de maneira diferente, ou até que ataquem a equipe de uma outra forma, a gente consegue se estabelecer e consegue utilizar bem essas características. Mas um ponto que a gente precisa ficar atento é a utilização do goleiro. Então o goleiro de Arne Slot, principalmente por esses 3 amistosos e já nos jogos do Feyenoord, algo que a gente precisa tomar cuidado e ter muita atenção é com a saída de bola no goleiro, porque ele faz questão de que o goleiro saia jogando para criar uma superioridade numérica quando a defesa vem pressionar e assim dar andamento nas jogadas ofensivas. O primeiro amistoso contra o Betis foi uma atuação bem ok. No segundo tempo, assim, a equipe sofreu bastante fisicamente, até cedeu algumas chances para o Betis, mas também já tinha sido modificado, entrou alguns meninos, mas o Liverpool conseguiu uma boa vitória e sempre vencer é bom, independente de que seja amistoso ou não, mas não podemos levar essa vitória como tudo perfeito, assim como se fosse uma derrota a gente também não levaria dessa forma. Mas um jogador que ganhou muitos pontos com toda a torcida nesse jogo específico foi o Trainione. O garoto entrou ainda na primeira etapa no lugar de Jones, que havia sofrido um incômodo na coxa, mas depois não foi confirmada nenhuma lesão. Ele inclusive participou dos próximos jogos, mas Nione entrou e tomou conta do meio campo. A maneira como ele regiu, melhor dizendo, a velocidade do jogo, a intensidade dos passes, os passes em progressão que ele encontrou, que foi algo que depois do Szoboszlai o próprio Slot falou bastante durante a semana e durante toda essa turnê, e isso entra num ponto que a gente pode discutir agora, que é a necessidade de um meio-campista que esteja muito bom na saída de bola e tenha esse passe em progressão e consiga prosseguir no ataque, seja conduzindo a bola, ou seja encontrando passes no espaço vazio, enfim, é algo que realmente vai se tornar rotina da gente escutar, e inclusive se tornou, entre aspas, polêmica por conta do Wataru Endo, do japonês, porque ele não tem essas características no jogo dele. Ele pode sim se adaptar e ajudar por ali, mas realmente não é algo que eu vejo que ele aprenda com 31 anos, assim. Não é algo do jogo dele. Ele pode desempenhar porque ele é um jogador muito tático, conhece muito a questão tática, ele é inteligente, ele tem uma boa visão de jogo, mas algumas coisas no jogo o atleta ele precisa carregar consigo. Não é algo que o Endo possua, que é essa condução de bola em progressão, esses passos em progressão, e até foi noticiado por algumas das fontes mais confiáveis que o Liverpool estaria disposto a negociá-lo caso tenha uma boa oferta e também encontre um substituto no mercado, que é algo muito difícil, que seria para essa posição, e um jogador bem específico que é esse volante, ou esse meia, que pode ser um dos 2 pivôs que consiga sair jogando e tenha um bom passe em progressão. Enfim, outro atleta que me chamou a atenção nesse jogo e também em todos os outros foi o Vandenberg. Ele fez uma ótima pré-temporada. Eu não quero adiantar os tópicos, mas é algo que a gente precisa falar também. Enfim, mais pra frente eu falo um pouco mais sobre ele. Partindo para o segundo jogo, Liverpool 2, Arsenal 1. Foi uma partida que, quando divulgaram a escalação, eu pensei que o Liverpool teria muitas dificuldades, porque o Arsenal foi com uma equipe muito forte. Muitos jogadores que são titulares estavam disponíveis para o treinador Mikel Arteta. Então, no começo, assim, nos primeiros 10 minutos, o Liverpool levou um pouco de sufoco por conta da pressão que o Arsenal fazia na saída de bola, e os Reds não estavam conseguindo encontrar uma maneira de sair dessa marcação-pressão
mas depois dos 10 minutos, principalmente quando saiu o primeiro gol, o Liverpool se tranquilizou, conseguiu estabelecer o seu padrão, abriu 2-0 no placar. O Arsenal saiu por conta de uma fatalidade, foi um erro grotesco do Tsimikas na marcação. Ele acabou se perdendo no balanço do Odegaard, escorregou, enfim. Mas foi uma partida assim que de começo o Arsenal dominou, o Liverpool conseguiu equilibrar e depois tomou conta das ações do jogo. Em alguns momentos o Arsenal até incomodava em bolas verticais, principalmente pelo lado direito da defesa do Liverpool nas costas do Bradley, com o Martinelli correndo bastante por aquele lado, mas não foi algo muito dominante assim da questão do Arsenal, principalmente por conta do Quansah e do Vandenberg, que fizeram um jogo impressionante. Eles fizeram cortes, foram dominantes nos duelos, seja pelo chão, seja pelo alto. Uma dupla de zaga que se encaixou muito bem nesses amistosos e os dois aproveitaram muito as chances que eles tiveram nessa pré-temporada. E nessa partida especificamente nós tivemos a volta do Diogo Jota. Ele se apresentou durante a última semana para participar da pré-temporada, e aí o Slot conseguiu escalar um atacante. Ele estabeleceu a equipe numa formação 4-2-3-1, então o Szoboszlai atuou como um dos volantes, que eu não vou mais falar volante, vou falar duplo pivô, que é aquela dupla que fica à frente da dupla de zaga e ajuda na saída de bola. Então, algo muito curioso foi ver o Szoboszlai jogando nessa posição, porque na primeira partida ele foi muito bem, atuando como 10/falso 9. Então, foi algo interessante, ele tem essa qualidade para sair jogando, mas acredito que a gente não veja mais isso, porque acaba limitando muito as funções dele com a bola, porque a gente sabe que ele é um jogador bem participativo no ataque, naquele terço final, apesar de que nesse jogo ele conseguiu chegar nessa posição. Ele contribuiu para uma das jogadas que o Elliott deu assistência para o Fábio Carvalho fazer o gol. Foi ele que iniciou a jogada, ele que conseguiu driblar os meio-campistas do Arsenal. Enfim, é algo que a gente vai ficar com essa dúvida, assim, se ele vai jogar como 9, se ele vai atuar nessa posição, se ele vai jogar como 10, ou se ele vai atuar um pouco mais recuado. Eu particularmente acredito que ele joga mesmo como 10, mas será uma opção para atuar um pouco mais recuado caso não tenha uma outra alternativa, ainda mais na crescente que o Elliott vem apresentando. Então foi algo muito curioso que me chamou a atenção dessa partida. E outra, como o atacante do Slot tem as oportunidades de fazer gol. Porque assim, o Liverpool cansou de perder gol na temporada passada. E isso não é uma crítica apenas para o Darwin Núñez, mas o Salah, o Jota, o Dias, Gakpo, todo mundo perdeu caminhões de gol. Então assim, para o Slot isso vai continuar. A questão de ter chances, e eles precisam colocar o pé na forma para não perder gols, porque pode faltar lá na frente, como aconteceu na temporada passada. Então, o Arne Slot tem uma característica que é bem conhecida dos analistas neerlandeses, e o próprio Paul Joyce trouxe em um artigo quando ele foi apresentado, e um dos motivos que ele foi escolhido foi esse de que ele tem uma capacidade muito grande de potencializar atacantes. Então, ele trabalha com muitos analistas que mostram vídeos e vídeos para os seus atletas para que eles melhorem a tomada de decisão. E a movimentação também é algo muito importante, porque o Diogo Jota, mesmo jogando como um 9, ele se mexeu bastante para as duas pontas. Então ele abriu muito espaço, principalmente no gol que o Carvalho fez. O Jota ele havia se movimentado e o Carvalho invadiu nas costas da defesa e o Elliott encontrou um baita passe para que ele pudesse fazer o gol. Enfim, são algumas nuances que a gente já consegue enxergar, e isso se repetiu também no jogo contra o Manchester United. A mesma jogada praticamente, só que dessa vez foi o Jota que encontrou o Carvalho e ele driblou o Casemiro lá e fez um golaço. Enfim, então esses pontos que eu destaco desta partida. Indo para a vitória no Clássico por 3-0 contra o Manchester United, o Liverpool não conseguiu ser tão dominante como foi nas duas primeiras partidas. Acredito que de início o grande ponto desse problema foi a falta de ritmo de jogo de Gravenberch e Konaté. Eles voltaram para participar desse jogo, treinaram alguns dias e já foram para campo, mas eles não estavam com o ritmo de jogo ideal, então no começo eles sentiram bastante essa questão. O próprio Konaté perdeu algumas jogadas que ele não costuma, errou alguns passes que ele não se acostuma. O Gravenberch
teve dificuldade para entrar no ritmo do jogo, atuando numa posição um pouco diferente, mas aos poucos ele pegou a noção de como se comportaria ali, de como deveria se comportar, e fez um bom jogo, apesar de ter sido o primeiro na pré-temporada. Ele jogou 60 minutos, conseguiu ficar bastante tempo em campo, algo que não aconteceu com o Konaté. O Konaté foi substituído no intervalo pelo Vandenberg, que é um dos pontos altos dessa pré-temporada, e aí a equipe conseguiu se tranquilizar um pouco. O Manchester United perdeu muitas chances, eles poderiam sim ter feito alguns gols, mas o Kelleher e o Jaros, que entrou na segunda etapa, fecharam o gol. Não foi uma partida assim dominante do Liverpool, mas também não foi algo que a gente possa jogar fora. Foi uma atuação bem segura de uma equipe que tem uma ideia de jogo bem estabelecida e quando chegava no ataque causava perigo, tanto que os gols que saíram foram todos de jogadas trabalhadas, trocas de passe, movimentações, aqueles quartetos que a gente analisou bastante quando fomos falar sobre como as equipes do slot jogavam. Então é um padrão de jogo que já vem sendo estabelecido, são associações, ultrapassagens, passes longos, passes curtos, os jogadores entrando na área, que inclusive o Jones fez um gol. Então é algo muito interessante. O próprio Tsimikas fez o terceiro gol, que foi o primeiro gol dele com a camisa do Liverpool. Então assim, é diferente do que era com o Klopp. A gente tem muitos jogadores entrando na área com muita frequência, então existirão muitos jogadores fazendo o primeiro gol na vida. Quem sabe numa dessas o Joey Gomes não faça um gol no amistoso, porque a situação dele a gente não sabe se ele vai continuar no clube. Então assim, é algo muito curioso e muito interessante, porque acaba dando maior volume, maiores opções para os jogadores de ponta, que os pontas do Liverpool são bem criativos, os próprios laterais. Então quanto mais pessoas dentro da área, mais opções de passe tem, e é melhor para que a equipe consiga escolher a opção mais viável para fazer os gols. Então a gente precisa ficar de olho nessa questão. Durante essa turnê nos Estados Unidos, muitos jogadores retornaram das férias. O Gravenberch, Konaté, Diogo Jota, o próprio McAllister, mas o McAllister não atuou contra o Manchester United porque ele chegou um dia antes, então ele não tinha condição física de participar de um amistoso. Nesta semana, o restante do elenco, na terça-feira, se apresenta para o técnico neerlandês ter pela primeira vez todos os seus jogadores em mãos. Então é algo que já começa a gente ter muita noção de qual será a equipe que ele vai utilizar como titular. A dúvida é se o Arnold será meio campista ou lateral. Essas informações a gente deve ter nos próximos dias, principalmente nos próximos amistosos, que os dois estão agendados para o dia 11 de agosto, que é o domingo do Dia dos Pais. Então a primeira partida será às 8 da manhã contra o Sevilha em Anfield. O estádio estará aberto e terá transmissão da LFC TV Gol. E a gente vai fazer a cobertura, claro, nas nossas redes sociais, e todas as informações do jogo e também sobre mercado, análise, enfim, tudo você encontra na Liverpool Brasil News. E o segundo jogo será contra o Las Palmas, no mesmo dia, no mesmo estádio, mas dessa vez com portões fechados. Será uma espécie de jogo-treino às 13 horas, seria 1 da tarde, isso no horário de Brasília. O jogo será transmitido pela LFC TV Gol, mas o estádio estará vazio, não teremos espectadores. Eu acredito particularmente que no primeiro jogo ele dê minutos para quem já está atuando. Então, os times que atuaram, as equipes que atuaram nos primeiros amistosos devem jogar por volta de 60, 70 ou até 90 minutos, dependendo do jogador. E a segunda partida será para dar ritmo para esses jogadores que estão voltando agora, nessa semana, e ainda não tiveram oportunidade de atuar em amistosos, porque na outra semana do dia 17 o Liverpool já estreia na Premier League. Tem muito suspense. Eu vou falar sobre quem eu acredito que aproveitou as chances da pré-temporada e quem realmente ficou devendo ou perdeu espaço durante esses amistosos. De quem aproveitou é bastante longa, então, começando pelo gol, Kelleher mais uma vez deu muita segurança e mostrou que é um goleiro de muita qualidade. Eu não sei o quão bom isso é para o Liverpool, porque com certeza ele será procurado por outros clubes até a reta final da janela. Então o Liverpool precisa ficar atento nessa questão, e aí a gente não sabe se o Kelleher vai ficar ou vai sair. Outro goleiro que aproveitou muito a oportunidade foi o Jaros, porque assim, o Adrian saiu, ele não quis renovar. O Jaros era um goleiro que quem acompanhava a base já conhecia o seu potencial,
mas agora ele se apresentou para o torcedor do público geral e mostrou que realmente ele está apto para ser o terceiro goleiro do Liverpool. Vandenberg, o zagueiro, foi outro que aproveitou muito a chance e se ele queria ficar no Liverpool, impressionar o Arne Slot para dar mais minutos a ele realmente conseguiu, porque ele fez 3 jogos irretocáveis. É um jogador completamente diferente do que aquele que a gente se acostumou a ver nos amistosos de temporadas anteriores. Um jogador seguro, muito dominante no alto, no chão, consegue sair jogando, consegue controlar a posse de bola. Realmente ele se tornou um zagueiro de muito potencial e se ficar no elenco, tenho certeza que será bem utilizado e vai evoluir bastante. Conor Bradley também demonstrou que pode ser muito útil na temporada, e aí entra aquele ponto que a gente já está discutindo de onde o Arnold será utilizado pelo slot, se ele será um meio-campista ou um lateral, porque o Bradley ele dará essa opção muito boa para o técnico para atuar ali na lateral direita. Ele é um lateral muito completo, seja atacando, seja defendendo. Às vezes acaba devendo na defesa, mas a gente sabe que ele tem um potencial para melhorar e é muito jovem. No meio-campo, apesar de ter jogado apenas 60 minutos, Gravenberch deu pra gente uma noção do que ele pode ser e de qual é o melhor do seu jogo. Eu até vi algum pessoal comentando que ele é um perfil muito específico do que o Ajax forma de meio-campista. É aquele meio-campista que já domina a bola com domínio orientado, já sabe o que vai fazer. O domínio da bola já tira o adversário da jogada e dá continuidade no ritmo do jogo. Então, se realmente o Gravenberch conseguir se estabelecer e ser um jogador dessa maneira, como ele demonstrou no Ajax principalmente, ele será muito útil para esse esquema do slot, porque ele tem nas características dele do futebol neerlandês tudo o que o técnico precisa e que o técnico quer para aquilo. Então, se ele conseguir colocar a cabeça no lugar, se esforçar, acordar, ele já terminou a temporada passada muito bem, mas se ele iniciar essa da mesma forma, ele consegue sim se tornar uma peça bem importante para o nosso time. Ainda no meio campo, um garoto que ganhou o coração de todo mundo que assistiu foi o Trenione. Claro, é um garoto muito jovem, ele precisa de mais tempo, ele vai oscilar, ele pode melhorar, ele pode ter altos e baixos, mas é um cara que a gente precisa ficar de olho, um garoto que tem de tudo para ser um baita meio campista e com certeza será muito útil nos próximos anos. Eu vejo nele algo que é difícil da gente encontrar no meio campista atualmente, que é essa noção de saber o que fazer durante o jogo todo, de dar o ritmo para a equipe, de ditar o que a equipe precisa fazer, que os italianos chamam de meio campista regista, que é aquele que controla o ritmo da equipe. Isso ele consegue fazer com maestria, ele não tem medo de tomar pancada, ele sabe driblar, sabe tocar com as duas pernas, sabe dominar e sair girando o corpo, enfim, ele tem muitas características importantes e que podem ser trabalhadas nos próximos anos para se tornar uma peça muito valiosa para o nosso elenco. Ainda no meio campo, tanto o Elliott como o Szoboszlai demonstraram que podem atuar ali naquela posição de camisa 10 e eles levam para a equipe características diferentes. O Elliott está se tornando um baita de um playmaker, que é aquele jogador que dá o primeiro passe, aquele passe pré-assistência, se não há assistência, consegue encontrar um passe diferente para quebrar as linhas defensivas e isso pode ser muito importante para a gente no futuro. Szoboszlai tem aquela agressividade dele na criação de jogadas, ele é um playmaker assim como o Elliott, mas a maneira como ele trabalha é diferente, seja pelos dribles, pela velocidade, pela ultrapassagem e de como ele dita esse ritmo ofensivo, é algo muito impressionante e são duas alternativas para a posição que a gente pode ficar de olho durante a temporada. Partindo para ataque, Salah, eu não vou elogiar Salah porque se torna redundante, ele continua o mesmo cara impressionante, impactante que a gente já viu em muitas temporadas, a diferença é que agora ele é careca, então essa é a principal mudança que tivemos no Mohamed Salah. Também tenho que falar de Fábio Carvalho, claro, ele fez uma ótima pré-temporada, ele foi muito bem, aproveitou bastante a chance. Assim como o Vandenberg, se ele queria impressionar o Slot para continuar na equipe, ele conseguiu, porque além dos gols que ele fez, o ritmo que ele estava nos jogos, a maneira como ele estava pressionando, como ele estava defendendo, como ele estava se posicionando para receber a bola no ataque, foi algo muito legal e muito interessante. Espero que ele continue esse ritmo. Ele já está despertando o interesse do Southampton, já teve uma oferta do Liverpool, uma oferta deles
recusada pelo Liverpool, então a gente não sabe se ele permanecerá na equipe, mas é bem provável que nas próximas semanas a gente já tenha a definição, então acompanhe a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais. Enfim, vejo essa pré-temporada como muito produtiva. Infelizmente a gente não teve todo o elenco à disposição do técnico para que ele pudesse trabalhar com todo mundo, mas agora são 2 semanas de treino que ele terá com todos os jogadores em mãos. Possivelmente o Liverpool vai começar a agir no mercado, seja para saídas, empréstimo, vendas e até para novas contratações. Quem sabe aí nessa semana a gente já não tem alguma novidade, mas pelo que eu vi durante a pré-temporada e a maneira tão rápida que os jogadores assimilaram esses conceitos de jogo e pela proximidade que tem também com o estilo de Klopp, acredito que esses jogadores que estão se apresentando agora nessa semana não terão muitas dificuldades para conseguir se adaptar a esse esquema e no dia 17 todo mundo ficar disponível e pronto para enfrentar o Ipswich Town na estreia da Premier League. Por hoje é só, então eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos, deixe seu comentário abaixo, se inscreva novamente e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.